mais um episódio da quinta temporada, o segundo episódio, né, Reginaldo, da quinta temporada de Startup Bay. Temporada essa que não está sendo criada nem pelo Reginaldo, nem por mim, né? Estão sendo criadas por vocês que estão mandando suas perguntas, seus comentários, né? A gente deixou e deixa aí no vídeo, na descrição, o nosso e-mail para você mandar suas perguntas, mas se quiser, WhatsApp, se você tem algum grupo que tem Reginaldo e eu, nosso contato, no Instagram, no LinkedIn, pode falar que a gente está recebendo a sua pergunta de coração. E lembrando que essa é a quinta temporada, onde Startup Bay, as 4 últimas temporadas, estão assim magníficas, incríveis, com participação de grandes pessoas aí do ecossistema, né, do empreendedorismo, do mundo dos negócios, né? Então eu, Glauber Rodrigo, meu querido Reginaldo Schulenberg, estamos aqui para responder hoje. No caso, são 2 perguntas, né, Reginaldo, que a gente selecionou. Para falar a verdade, olha, como é que funciona tudo isso, né? A gente teve aí mais de 20 perguntas para esse episódio e a gente senta, verifica quais estão parecidas, porque, por incrível que pareça, muita coisa é praticamente idêntica, como as de hoje que a gente trouxe aqui. E aí a gente vai classificando de acordo com que a gente vê a maior dificuldade nas perguntas que são feitas, né? Então, hoje, Reginaldo trouxe uma, eu trouxe outra, que se complementam e, no fim, é a mesma coisa, praticamente, né? Bom, mas antes, querido Reginaldo, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio da quinta temporada. Como é que você está? Glauber, meu querido, tudo bem? A gente está tomando umas surpresas, eu acho, com essas perguntas, né? A gente tem aí umas 70 e poucas perguntas já na mão e trabalhar em cima delas, entender o que quer dizer cada uma delas, escutar as histórias que às vezes estão por trás dessas perguntas, né? É um negócio bem interessante. E essa pergunta, na verdade, que a gente hoje, coincidentemente, trouxe coisas muito parecidas, né? A gente até dividiu um pouco esse trabalho, o Glauber selecionou de um lado, eu selecionei de outro, e no total a gente está representando aqui 22 perguntas, que são, no fundo, a mesma coisa e tem muito a ver com o que a gente faz, né? No dia a dia. Começa você, Glauber. Começa você com o que você selecionou. Antes de começar, eu vou pedir para que você que está assistindo o Startup Bay, primeiramente, deixe seu like. E se você ainda não está inscrito aqui no nosso Startup Bay Podcast, já se inscreve, compartilha com seus amigos e ajuda a gente a levar o Startup Bay Podcast a mais pessoas que estão com essa dúvida, tem esse desejo de conhecer isso, e o Startup Bay tem esse conteúdo, né, que a gente traz aqui desde a primeira temporada, fortalecendo esse ecossistema do mundo dos negócios, do empreendedorismo e das startups. Olha, Reginaldo, aqui eu peguei aqui a pessoa do estado de São Paulo. Pediu para não colocar um nome, mas falou que era do estado de São Paulo, não mencionou também a cidade, né? E ela disse que tem muita vontade de criar uma startup, mas não sabe por onde começar. A pergunta foi só essa. A pergunta não, foi bem tipo um comentário. Eu tenho muita vontade de ter uma startup, mas não sei por onde começar. E eu achei muito interessante, porque essa daí, quando a gente conversa com as pessoas que ainda não empreendem, ou estão começando a conhecer esse mercado da inovação, esse ecossistema, a primeira coisa que elas veem é isso: pô, eu quero criar uma startup. Fulano criou uma startup, está bem, né? Mas por onde eu começo? Por onde eu dou um pontapé inicial para se ter uma startup, né, Reginaldo? Como é que a gente faz, Reginaldo, para a gente ter uma startup? Como é que a gente poderia dizer essa pessoa, querida pessoa do estado de São Paulo, abraço para todos vocês de São Paulo que acompanham o nosso programa aqui, como eu posso ter uma startup? Complexa, né? Para você ver como as coisas são diversas, né, Glauber? Das perguntas que eu selecionei aqui, eu tenho pelo menos 6 estados, né? Eu tenho Rondônia, Roraima, São Paulo, Mato Grosso e Paraná e Sergipe. Então, é interessante como é uma dúvida que vaga, né? Como é que a gente coloca os nossos sonhos para andar como um empreendimento, né? Como é que eu faço para, com a ideia que eu tenho, fazer de alguma forma acontecer ela e virar um empreendimento? Quer dizer, só mudam os textos, mas as perguntas são exatamente o mesmo, né? É o sonho de empreender, o sonho de todo mundo querer empreender de alguma maneira. E eu acho que, assim, não tem uma resposta certa ou não tem uma resposta errada, né? Mas
A primeira pergunta que vem quando alguém vem pessoalmente me fazer isso, eu pergunto assim, mas por que você quer empreender? Porque você quer ficar rico da noite para o dia? Não é esse o caminho. Vai apostando na loteria, talvez você tenha mais futuro da noite para o dia, né? Sorte. A probabilidade é maior. De ganhar. Você tem que primeiro pensar em empreender de alguma forma para resolver um problema. Esse é o primeiro negócio, né? Você tem que ter consciência de que você está resolvendo o problema de alguma pessoa, de alguma empresa, de algum segmento, de algum negócio. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que ter no empreendimento é ter uma ideia que tenha valor para alguém. Você sabe que vai gerar resultado para alguém, né? Vai gerar resultado para alguém, né? Então você vai resolver um problema efetivo. E muitas ideias são ideias que às vezes aparecem do nada e a gente não sabe realmente se isso resolve um problema das pessoas ou é só um problema que está na nossa cabeça. Então a primeira coisa é realmente entender um pouco se essa ideia que você está tendo, né, essa resolução de problema, se ela é algo que agrega valor na vida de alguém. E se esse alguém, né, pagaria para ter isso. Esse é o primeiro ponto. Porque senão é uma ideia fútil às vezes, né? Mas esse também é um caminho difícil de trilhar, né, Glauber? Como é que eu sei que a minha ideia tem valor para alguém? Como é que eu sei que eu soluciono o problema de alguém? Não tem outro jeito, né, Glauber? Tem que perguntar, tem que ir atrás, tem que validar, tem que, sabe? Testar. Esse é um segredo de 1 milhão, né? Todo mundo quer saber se a sua ideia é viável. E para isso você tem que trabalhar antes. E muitas vezes a gente tem que ser o matador da nossa própria ideia, porque ela, conforme eu vou conversando com o Glauber, conforme eu vou conversando com a outra pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa, eu tenho que entender qual é o caminho que a minha ideia vai tomar para resolver realmente um problema. Porque às vezes a gente tem uma ideia tão fixa, né? Se eu fizer isso aqui, eu vou resolver o problema. Daí eu falo com o Glauber, poxa, Reginaldo, mas se você desse uma guinada nessa tua ideia e fizesse mais isso aqui resolveria o meu problema. Aí eu vou conversar com outra pessoa me dá uma informação muito parecida, só que num caminho até complementar a do Glauber ou um caminho diferente de novo. E a gente tem que pegar essa ideia e vai remodelando. Para quê? Para que ela crie valor. Uma ideia só é boa se o Glauber pagar por ela, se o Reginaldo pagar por ela, ou se muitas pessoas pagarem por ela. Quanto mais pessoas ou empresas pagarem por ela, mais valor ela vai ter. Então, a primeira coisa que eu sempre digo é que você tem que ser um cara autocrítico. Primeiro, você compraria a tua ideia? Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes a gente tem uma ideia e você pensa assim, não, mas eu não gastaria dinheiro. Eu não gastaria dinheiro nisso aqui. Pô, se você não gastaria, que é o dono da ideia, quem mais vai gastar? Aí, geralmente, a gente vai e faz o quê? Numa roda de bar, vai lá tomando uma cerveja, ou tomando até uma Coca-Cola, mas vai conversar com os amigos. Você lança uma ideia assim, como se fosse um negócio qualquer para os amigos. Eu não sei o quanto isso é válido. Toda vez que eu apresentei para os meus amigos, eu podia ter desistido do meu negócio. Ou podia ter ficado rico com eles, porque ou eles batem nas tuas costas e dizem assim, mas que ideia maravilhosa, que coisa, só para não contrariar, para deixar o momento continuar alegre da nossa conversa, né? Mas não estão nem aí se isso vai dar certo ou não vai dar certo. Por quê? Porque talvez eles não sofram esses problemas. Porque talvez eles não se interessem pelo que você está fazendo. Pode ser que eles não entenderam o que você está fazendo. Quer dizer, tem várias situações. Ou vai ter o cara que vai ser extremamente pessimista na mesa e vai dizer assim, cara, isso não vai dar certo.
Sempre tem, né? Sempre. A gente tem os dois lados, né? A gente tem os dois lados. Então, eu sempre procuro, quando eu vou validar ideias, falar com pessoas que eu não conheço. Porque daí já não tem o viés da amizade e deixa o cara ser cruel com você. Por quê? Porque validar uma ideia é levar uma pilha de porrada nas jornadas. Só que você, de cada porrada que você leva, vai perguntando mais uma vez, por quê? Por que você acha isso? Por que isso acontece? Por que você vê desse jeito? Sabe? Porque às vezes é muito fácil também dizer, é uma porcaria. Mas não, ele até agregou valor nesse comentário? Nenhum. Então, torne uma conversa. Se o cara não quer conversar, muda. Saca fora essa opinião e vai para outro. Alguém vai te dar as opiniões de uma forma correta. Eu sempre procurei pessoas que eu não conhecia. Eu chegava aí a empresas, né, Glauber, e conversar assim, vocês têm esse problema aqui dentro da empresa? Ah, tenho sim. Como é que isso funciona? Às vezes eu ia me inteirar do problema de novo, e daí no final da conversa dizia para o cara, e se você tivesse alguma coisa que fizesse isso, te resolvesse este problema, depois esse, você acha que você conseguiria resolver teu dia a dia? Ah, conseguiria por causa disso. Cara, anota tudo isso. Tudo isso vai ter valor em algum momento. Não existe validar a ideia sem conversar. Validar a ideia dentro de um quarto, você não valida. E uma coisa interessante, Reginaldo, na questão de validação de ideia, muito boa essa sua observação de você sair procurando, né? Mas também ressaltar que a gente também não pode só procurar as respostas que sejam favoráveis para o que você quer ouvir. Às vezes as pessoas falam, vai conversar com o Reginaldo, a minha ideia tal, Reginaldo tecnicamente avalia e fala, cara, muito boa a sua ideia, mas realmente para isso aqui eu não vejo tal. Não, Reginaldo, vou nem ouvir o que o Reginaldo está falando, ele não está entendendo. Aí eu vou para Joãozinho, ô Glauber, sua ideia é top demais. Pô, Joãozinho é top. Então, saber procurar só pessoas que vão falar o que você quer ouvir, isso aí também não é um conceito de validar. É como o Reginaldo disse, você tem que conversar, tem que testar e tem que obter resultado, né? E uma coisa sim e não, né, Glauber? Não são válidas. Uma coisa interessante, Reginaldo, que isso aí que o Reginaldo está falando se emprega para qualquer tipo de empreendimento, né? No caso da pergunta que eu trouxe, que foi de começar uma startup, né? O pessoal fica muito naquela também, né, Reginaldo, de criar algo que não existe, né? Criar algo que não existe. E quando a gente bate na questão da inovação, do ecossistema de inovação, já está dizendo inovar, pegar algo que já existe e melhorar. Então, às vezes, você não precisa ficar tentando ser o elefante rosa daquele momento, né? Só você vai ter aquele dali. Se você conseguir, excelente. Mas quantas e quantas coisas que existem que precisam de um melhoramento, de algo para aperfeiçoar, e às vezes a gente deixa de passar, né? Então, resolver um problema de alguém, ter alguém disposto a pagar pela sua ideia, porque ela resolve, não é só simplesmente por pagar, mas porque ela resolve o problema. Então, isso é o pontapé inicial, como o Reginaldo disse. Né? E eu vejo um complementar, Reginaldo, você procurou, por que você quer empreender? Por isso, quero resolver isso aqui, beleza. Então vai para campo, valida. Né? Um segundo ponto que eu acho muito importante é você entender como funciona a rota do negócio. Né, Reginaldo? A gente bate muito na tecla aqui no Startup. É literalmente buscar a educação, o conhecimento. Buscar como começa, como é o meio e como talvez não se torne o fim da sua empresa. Né? Então, você buscar conhecimento, buscar informação, educação. Estou falando de, mais uma vez, de curso de superior. Se você puder fazer, show. Dependendo da sua rota de tempo aí, seu time, excelente. Mas não estou falando disso. Estou falando de você buscar informação de como é o processo, a jornada de um negócio. A gente precisa também. Não precisa só você ter uma ideia boa. Às vezes o cara tem uma ideia boa no sentido de algo que realmente vai resolver o problema de alguém. Ele começa a testar, começa a ter bons resultados. E ele só se preocupa com isso, Reginaldo. Se preocupa com isso. E aí ele acaba virando carne em um tanque de tubarão. Porque aí vão começar a chegar as pessoas que vão querer aquela sua ideia.
E como você não tem noção de negócio, de como funciona um negócio, e também não tem pessoas com você que entendem disso, cara, você vai virar presa para esses tubarões, né, Reginaldo? Então a gente precisa ter essa consciência da educação. Você que quer empreender, tem que buscar conhecimento. Você que já empreende, tem que melhorar o seu conhecimento, né? E Glauber, quando você fala educação, por exemplo, é escutar aqui até o Startupei, porque a gente passou por tudo isso, a gente aqui fala a vida real, né? Nós não estamos em nenhum momento, se você olhar todos os episódios aqui, você vai ver que a gente não está vendendo nenhum sonho maravilhoso, a gente está vendendo, na verdade, e falando das dificuldades e da forma que você tem que se preparar. E essa forma que tem que se preparar é exatamente isso que nós estamos falando hoje. Poxa, quero abrir minha startup. Abrir negócio, eu vou ali na secretaria, vou lá, abro um negócio, tenho o meu CNPJ, e aí? Qual é o passo seguinte? O passo seguinte, putz, uma empresa só é uma empresa, um negócio só existe quando ele emite uma nota fiscal. E para emitir uma nota fiscal, eu tenho que vender uma coisa. E para vender uma coisa, eu tenho que ter algo vendável. Seja um serviço, seja um produto, seja qualquer coisa, né? Mas tem que ser algo vendável que vai me gerar nota fiscal lá para que eu possa passar pelo ciclo de ter uma empresa. Então, sabe, o desejo de abrir um negócio começa muito antes, né? Realmente a começar a olhar isso, né, Glauber? A escutar quais são as dificuldades, qual é o caminho, qual é a rota, buscar pessoas que possam ajudar nessa conversa. Porque eu diria assim, eu não procuraria as melhores respostas, eu procuraria as melhores perguntas. Por quê? Porque daí eu tenho que pensar, eu tenho que correr atrás. Então, eu acho que hoje você procurar alguém que te dê a resposta, pode ser que esse alguém também não te dê 100% da resposta, mas ele te faça boas perguntas para que te corrija o caminho. E as boas perguntas para que você quer uma empresa? Você é um cara que tem inteligência emocional para gerir um negócio? Você sabe que o teu negócio, para ser vendável, você tem que ter um produto ou um serviço e você comece a vender? Você sabe que isso tem um ciclo para que isso esteja pronto, isso aconteça, e você tem sustentação financeira, sabe? Tem um rol de perguntas que a gente tem que ir fazendo. Infelizmente, o mundo funciona desse jeito, né? E você falou uma coisa aí, Reginaldo, está te cortando, que você falou uma coisa aí. Procurar as pessoas certas. Porque às vezes a gente fala muito isso aqui no Startupei, né? Que é uma fonte de educação. Startupei é uma fonte de educação. Aqui você tem conhecimento de como começar um negócio, aqui a gente já falou sobre internacionalização, que já é um processo mais avançado, a gente já falou aqui sobre o principal item de qualquer tipo de empreendimento, que são vendas, de relacionamento, de sociedade, enfim. O Startupei é uma ferramenta de educação para você que pretende empreender ou para você que já empreende, né? Que tem startup, enfim. Só que, olha só, a questão de você sempre contar com pessoas que possam somar, que tragam literalmente conhecimento reais. Esses dias eu vi um post numa rede social de um cara anunciando uma assessoria no sentido de uma profissão. Vou falar aqui para não chegar tão específico. E o cara falava que para você atuar como esse profissional, você teria que ter... Ele fez umas perguntas. Precisa ter CNPJ? Aí ele respondia sim. Aí, preciso emitir nota fiscal? Quando você prestar serviço? Sim. Aí, até então, dentro do que você falou, vendeu, nota fiscal. Aí ele criou uma pergunta e tinha: preciso pagar contador todo mês? Aí ele botou: não, só quando você vender. Aí, meu amigo, as perguntas, nas respostas, a galera desceu. Por quê? Primeiramente, em termos burocráticos. Se você não é microempreendedor individual, você tem uma empresa, um ME, por exemplo, você precisa de um contador registrado, independente de você estar vendendo ou não. Por quê? Porque existem, nós chamamos de obrigações acessórias, que são feitas pelo escritório de contabilidade, tem um aval de um contador registrado no CRC, no Conselho Regional de Contabilidade Federal, que precisa, se você tem movimento, é informado.
Se sua empresa tem só o CNPJ, mas não vendeu a ninguém, tem que ser informado dessa forma. A não informação gera omissão. E essa omissão bloqueia o seu CNPJ. Então, o que o cara disse lá, ele falou uma coisa irreal. Se você tem uma empresa, um ME, e você, não vendeu, você vai ter que ter um contador para poder registrar isso, cara. Você vai ter que pagar um contador. Né? Então, às vezes a gente vê muita coisa na internet de pessoas, os gurus dos negócios, tal, mas como o Reginaldo disse, a gente tem que procurar pessoas. E eu complemento, pessoas certas para poder te ajudar. Porque o mercado, cara, o mercado é terrível, né, Reginaldo? O mercado é terrível. A verdade é você tá nadando num fosso de tubarões, né? De piranhas e coisa e tal, e você tem que se defender. Você tem que achar um jeito de não sair uma gota de sangue de você para não chamar a atenção dos outros. Então, sabe, é uma coisa que você tem que cuidar. Por quê? Porque isso reflete na tua vida pessoal. Né? Imagine você abrir um CNPJ, já começou errado, não pensou na contabilidade, não pensou nada. Para que você abriu o CNPJ se você nem tem um produto ainda? Você pode começar a criar um produto na tua casa, do teu jeito. O meu primeiro produto eu criei por um bom tempo ele sem empresa. Por quê? Porque daí eu não tinha gastos adicionais. Quando eu fui para o mercado, que eu sabia que eu ia começar a vender, eu abri meu CNPJ. Então, sabe, isso são questões de vivências, né, Glauber? Da gente estar no dia a dia. Você hoje trabalha diretamente com contabilidade, então você mesmo pode instruir as pessoas a fazer da forma certa para elas não terem custos adicionais. Porque elas podem não ter um contador, mas podem ter um orientador. Exatamente. Com você. Um cara que nem você é um cara que orienta as pessoas a fazerem as coisas certas. Qual é o momento certo de fazer cada coisa? E outra, quando a gente já abre um negócio, a gente tem que pensar como é que é a nossa sociedade, né? Quem está junto com a gente? Quer dizer, vocês veem quantas coisas tem antes de começar um empreendimento? Os bastidores são fortes demais. Não é assim, Glauber e eu vamos abrir uma empresa. Para fazer o quê? Qual é a minha participação, qual é a dele? Como a gente se complementa como sócio, sabe? Tem um monte de coisas que tem que estar alinhadas antes de começar um empreendimento. E muitas vezes começa pela pergunta que eu selecionei aqui, que começa pelas ideias. E as ideias, num primeiro momento, elas não têm custo. A gente pode ir fazendo no tempo livre, falando com pessoas no tempo livre. Hoje eu vou tirar a tarde do meu emprego e vou validar essa ideia. Perdi essas horas? Não, eu posso negociar com a empresa e compensar essas horas em outros dias, sabe? Tudo isso você pode fazer. Vou tirar 2 horas agora, mas eu vou ficar 2 horas a mais na empresa que eu estou. Estou seguro ganhando meu salário e estou validando uma ideia para abrir um negócio. Então, tem 1000 maneiras. É que hoje o mundo está assim, acelerado. Parece que a gente teve uma ideia, a gente já tem que ter uma empresa, já tem que ficar rico e, se possível, vender a empresa no momento seguinte. Esses são os 4 passos adorados por todos, sonhados por todos. E quando alguém fala esses 4 passos, as pessoas dizem assim, opa, eu sou empreendedor. E, na verdade, não são. Empreender não é uma coisa fácil. É um caminho de pedras que a gente tem que passar e andar e mexer e aprender, entender com o contador como é que funcionam as coisas, entender talvez com um advogado como funcionam os contratos, entender com quem sabe. Mentores que já passaram por isso. Às vezes o próprio mentor vai te ajudar a elaborar a ideia melhor. Porque às vezes assim, a gente tem um sonho, né? Mas a gente não sabe o contexto. Aonde isso se encaixa, né? Eu sempre falo, né? A gente trabalha muito com inovação e às vezes inovação dentro da empresa, né? Então, uma ideia é um massacre de palpites que tem, né? Você tem uma ideia, tem que ter um massacre de palpites e tem que passar por um processo de validar isso dentro da casa, por todo mundo. Então, poxa, é fácil? Não é fácil.
com certeza não é fácil, né? Eu sempre brinco muito assim, o empreendedor tem a síndrome do filho bonito, né? Todo filho da gente é bonito. E a gente tinha que estar primeiro acostumado a que a nossa ideia tem que ser massacrada, tem que ser, sabe? Quanto mais massacrada ela é, mais forte ela surge. É como o corpo da gente fazendo exercício, né, Glauber? Por que a gente vai ganhando músculo? Porque a gente força. Vai lesionando, machucando. Está lesionando, está machucando. Ah, não. No primeiro momento E aí o corpo cria proteção. Isso é a mesma coisa com uma ideia. A ideia precisa ser lesionada. A ideia precisa ser danificada. Para quê? Para que ela surja forte do outro lado. Essa é assim, talvez a analogia mais franca que tem para falar e que todo mundo possa conhecer. A gente precisa lesionar a nossa ideia. Quanto mais lesionada ela for, mais forte ela vai surgir e mais difícil vai ser derrubar no momento seguinte. E aí sim surge a startup, e aí sim surge a empresa, e aí sim surge um monte de coisas. O problema, Cláudio, é que hoje a gente quer começar pelo fim, a gente quer começar ficando rico e depois a gente vê com que ideia e com que empresa a gente vai resolver esse problema de ficar rico. A mídia, né, Reginaldo? A gente fala muito isso aqui. E os convidados que a gente trouxe na última temporada, para você que não assistiu a 4ª temporada, a gente trouxe aqui o ponto de vista de muitos entrevistados relacionado ao ecossistema de startup, ao mundo dos negócios, empreendedorismo, né? E todos eles batiam com o mesmo ponto, né? Essa questão de romantizar o mundo dos negócios, o empreendimento, o empreendedor, né? Hoje a mídia faz isso. A gente vê direto aí, quer ser o dono do seu próprio negócio, quer ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje, quer ter um negócio lucrativo trabalhando 2 horas por dia. Quero. Como é que faz isso aí? Aí o cara vai e te mostra um roteiro de algo que se você... Eu tenho um e-book aqui, Glauber, eu tenho um e-book fantástico para você ficar rico em 2 horas. E eu vendo esse e-book por R$10. Cara, se você tem um segredo tão grande na tua mão... Aí vende por R$10. Você estaria vendendo e-book de sucesso por R$10? Primeira pergunta que você tem que se fazer. Porra, você tem o segredo do sucesso na tua mão e você está vendendo para os outros. E cadê o teu sucesso? Claro que o cara vai ter sucesso, vai ter de repente 1 milhão de pessoas indo atrás do ouro, comprando a R$10 um e-book que não tem valor nenhum. Então, esse é o mercado, infelizmente, que a gente vive, né, Glauber? E por isso, talvez... Pode falar, gente. Oi. E talvez por isso essa quantidade de perguntas sobre um mesmo tema, né? O que eu faço para abrir uma startup, para abrir meu negócio e como eu faço para validar a ideia, que no fundo, para mim é a mesma coisa, né? Não adianta eu abrir uma startup, não adianta eu abrir um negócio sem ter uma ideia. Então, eu preciso ter a ideia e como é que eu faço para validar ela para ser um negócio descomunal? O dia que alguém encontrar um segredo desse, vem aqui falar no Startup. Pelo amor de Deus, que a gente precisa ajudar muita gente a ficar rica. E olha, pessoal, essa questão, Reginaldo comentou agora aqui, de você começar literalmente fazendo o que você está fazendo. Se você é CLT, tem seu emprego, nada impede de você começar a projetar esse sonho que você tem, né? Utilizando seus horários vagos e aí aos poucos ir validando, fortalecendo, lesionando, como ele disse aí, o seu músculo, no sentido de fazer muitas repetições, né? Para a gente ficar cada vez mais forte. Né? E outra, as pessoas que pensam em empreender, muitas vezes pensam que para empreender você literalmente tem que abandonar o que você está fazendo e se depravar, também no sentido geral, mas você acaba saltando e acaba sendo visto e mal visto pelo mundo aí, né? Então a depravação no mundo dos negócios acontece também,
mas você pode empreender dentro do que você faz, da empresa que você trabalha. Você pode ser um intraempreendedor, né? Você pode melhorar o empenho do seu negócio, do trabalho que você está realizando. Não precisa você abandonar o que você faz e se deparar com a situação difícil do que você não conhece, né? Então, hoje a gente tem grandes intraempreendedores que estão transformando grandes empresas, porque estão empreendendo no seu próprio trabalho. Então, se você ainda tem aquela mentalidade, eu trabalho com o Reginaldo, para o Reginaldo ter uma ideia aqui que mudaria tudo isso aqui, mas eu não vou não. Vai aparecer mais trabalho para mim, eu não vou ganhar mais. Cara, se você está com essa mentalidade, trabalhando, ganhando seu dinheiro nessa empresa, se você for para a sua empresa com essa mentalidade, cara, você não vai chegar a durar nem nas estatísticas dos 5 anos, né? Então, é complicado se você escuta só as pessoas falarem do lado bom, do lado romântico do mundo dos negócios, né? A gente também aqui não está jogando água fria, né, Reginaldo? Ninguém. Não. A gente está falando que existem dificuldades. Não, e isso que você falou do cara ser intraempreendedor, eu olho muito para a minha vida. Meu primeiro emprego com 17 anos, eu fui 8 anos colaborador de uma empresa e eu me tornei um intraempreendedor nela. O que isso fez comigo? Me moldou a ser um empreendedor fora da minha empresa. Me lesionou tanto porque a gente assume riscos, a gente leva porrada, a gente usa inteligência emocional, a gente usa resiliência, a gente usa tudo. Só que você não tem que vestir a camisa, você tem que ser a camisa da onde você está, né? Da empresa como você está como empreendedor. Porque é assim que vai acontecer na tua empresa. Se a gente acha que a gente hoje trabalha 8 horas para uma empresa e isso é ruim, você vai trabalhar na tua empresa 14, 15 horas, tá? No início. Talvez mais. Eu já cheguei a passar dias e noite acordado para conseguir entregar coisas que eu precisava entregar. E aí não tem ninguém que eu possa culpar. Eu tenho uma frase, eu li uma vez um livro do Amir Klink, onde ele falava assim, sabe a pior coisa de viajar sozinho, velejar sozinho por lugares gelados? Foi o dia que eu peguei e esqueci a chave de fenda no Converse e ela congelou. A hora que eu precisava, eu tive que quase me matar para tirá-la descongelar. E o pior de tudo é que eu não podia botar a culpa em ninguém, porque só eu estava ali. É assim que acontece na empresa, a gente não pode mais culpar ninguém. Então, quer treinar ser um empreendedor de verdade? Seja empreendedor dentro de uma empresa. Mas seja intraempreendedor, faça as coisas acontecerem, corra o risco, assuma a responsabilidade. Essa é a primeira foto do que é ser empreendedor, só que ali você ainda tem as costas garantidas, você tem o teu salário que vem todo mês. Quando você sair para ser empreendedor, você deixou de ter aquele salário. Você vai ter que vender alguma coisa para surgir dinheiro. Ou você vai pegar toda a economia da tua vida toda de intraempreendedor em algum lugar e vai botar nessa empresa e vai se sustentar ali dizendo que é empresário e só vai gastando dinheiro. E aí isso também é ruim. Então, sabe, são comportamentos, Glauber. Eu sempre falo assim, que a gente... na minha vida, eu tenho um comportamento empreendedor em tudo que eu faço. Eu tenho que chegar a um resultado. Esse resultado pode ser uma satisfação pessoal, pode ser impactar vidas, pode ser qualquer resultado e pode ser também financeiro. Mas quando eu estou no empreendimento de negócios, numa startup, eu não tenho que olhar primeiro a minha realização pessoal, porque a realização pessoal é um negócio que a gente se acaba no início. A gente tem que olhar se a gente financeiramente está sendo rentável para a gente. E financeiramente não é ser rico. É você pagar as tuas contas, você pagar as tuas contas da pessoa jurídica e sobrar para você ter uma retirada para pagar as tuas contas de pessoa física. A gente não pode esquecer que a gente ser empreendedor, a gente tem conta dos dois lados, pessoa jurídica e pessoa física. São duas pessoas, né? São duas pessoas. São duas pessoas, são dois mundos, são duas realidades e uma coisa não pode se misturar à outra. Eu não posso andar com o mesmo talão de cheque no bolso. Cartão de crédito da empresa. Cartão de crédito da empresa, gastar, porque eu estou gastando a pessoa física e depois essa conta alguém tem que pagar. Ou a pessoa jurídica ou a pessoa física. Então, melhor já dividir. Isso aqui são despesas da jurídica. Isso aqui são despesas da física.
Por quê? Porque a jurídica ela tem que se pagar. E a jurídica tem que pagar a física para a física pagar as contas. Senão, não está valendo a pena você ter um negócio. E é um dos princípios que a contabilidade aborda, é justamente essa questão de divisão. Você entender, né, que a empresa é uma pessoa, por isso que chama PJ, pessoa jurídica, né? E você, PF, pessoa física. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Reginaldo, você falou para mim a frase que representa e responde essas duas perguntas aqui do nosso episódio de hoje. Para mim, você falou a frase agora, 1 minuto e pouco atrás, que responde tudo isso. Você falou, assuma responsabilidades. Quer ter uma empresa? Quer ter uma startup? Como é que eu faço para ter uma startup? Assuma responsabilidades. Você vai assumir responsabilidades, né? Se você vai ter empresa, você vai ter muita responsabilidade. Se você define uma ideia que vai ajudar outras pessoas, você está assumindo a responsabilidade de garantir esses resultados, né? Então, para mim, cara, essa frase aí foi a resposta de tudo. Assuma responsabilidades. E sabe que assumir responsabilidades, por exemplo, você como contador sabe isso como ninguém também, né? Várias pessoas dizem assim para mim, pô, mas não dá para ser empreendedor porque eu tenho impostos para pagar. Cara, o imposto sendo 1%, ou 20%, ou 50%, você, como empreendedor, tem que saber quanto ele significa e fazer o teu custo. Eu sempre paguei impostos nas minhas empresas. Por quê? Porque eu calculava elas. Infelizmente, elas faziam parte de uma realidade. Isso eu aprendi quando eu era intraempreendedor. Estou uma vez numa reunião de vendas e o meu diretor disse assim, gente, vamos sentar hoje para falar de problemas que a gente possa resolver. E aí, começamos a falar, e alguém falou assim, mas você vê, essa carga de impostos é muito cara, e por isso que torna o nosso produto caro. O cara falou assim, você pode resolver o problema de impostos? Não. Então, não é uma pergunta para essa reunião. Vá lá e assuma a responsabilidade de pagar isso. Ele tem que estar dentro do nosso custo e nós temos que vender com esse custo. Não adianta reclamar. Isso não é uma justificativa. Isso é uma constatação. É assim. Então, é isso que a gente tem que fazer, Glauber. É realmente assumir risco e assumir responsabilidades. E as responsabilidades são sempre muito maiores, porque elas afetam a nossa pessoa jurídica, a nossa pessoa física e, por consequência, às vezes, nossa família. E por isso que a gente tanto falou em todos os episódios que a gente não pode esquecer a parte da família também, que ela faz parte e ela tem que estar junto e consciente de tudo isso. É a base do negócio. É onde você pode voltar para casa e chorar as mágoas e sair fortalecido no dia seguinte. Então, pensa se você também não fizer isso na tua família, essa consciência empreendedora, né? De que você vai ter que assumir risco, e tem que assumir responsabilidade, e tem que... Você voltar para casa e a pessoa dizer assim para você, pô, mas você não trouxe o dinheiro hoje que a gente precisava para pagar as contas? Cara, imagina, você já quer vir para casa chorar, aí você leva mais uma porrada. Exatamente. E a vida do empreendedor é assim, assim, e uma coisa que você falou antes, Glauber, a gente não está aqui fazendo com que você desista de ser empreendedor. Não, até porque eu sou há 35 anos e não quero outra vida para mim. Eu estou aí 35 anos, 32 com meus empreendimentos e 3 com outras coisas, e não quero mudar. Por quê? Porque eu, desde lá de trás, quando eu fui CLT, quando eu fui intraempreendedor, eu aprendi que eu tinha que assumir meus riscos e minhas responsabilidades. E eu venho tranquilamente fazendo isso. O que a gente tem que ter forte? Inteligência emocional. A gente vai ter problemas? Não existe nada que a gente vá fazer que não tenha problemas. A não ser que você fique sentadinho aqui no quarto, né? No teu escritório, sem fazer nada, pode ser que você não tenha problema, mas você vai ter que levantar para ir comer, vai ter que levantar para ir no banheiro. Quer dizer, tem coisas que a gente tem que fazer, porque senão a gente vai ter problema. Reginaldo, o intuito de qualquer negócio é resolver o problema de alguém. Então a gente vai ter problemas, mas a gente tem que ser forte o bastante para passar por eles. E assim,
eu diria para todo mundo, tá? Comece procurando educação. Isso que o Glauber falou antes é uma coisa fantástica. Leia. Veja vídeos. Se intere com o jornal, o que está acontecendo no mundo dos empreendedores. Veja o que está acontecendo e veja se você tem a capacidade de estar nesse meio e assumir riscos e responsabilidades. Exato. Esse é o primeiro passo de tudo. Depois, tem a ideia, tem isso. Mas se você estiver preparado, você vai passar por todas as fases sem nenhum dano emocional. Exatamente. E pense sempre nisso. Você só vai ter uma empresa forte se você lesionar também ela em alguns momentos. Você pode evitar isso? Pode evitar tendo educação. Pode encurtar os caminhos tendo educação. Mas você vai lesionar ela em algum momento, em alguns momentos, eu vou dizer. Mas você vai chegar lá no fundo forte com isso. É verdade, exatamente. Pessoal, olha só, espero que esse episódio tenha deixado para vocês aqui muitos insights, né, que a gente, nessa conversa, nesse bate-papo, graças a essas perguntas que estão chegando aqui para a gente, né, obrigado a vocês aí, mas é isso, não tem segredo, não tem mistério, né, também não tem fórmula mágica, né, cada processo é único, mas existe uma modelagem, né, a questão da educação, da informação, de resolver, assumir risco, responsabilidades, isso aí são pilares que você vai ter que firmar na sua construção para que você possa levar o seu negócio cada vez mais alto e que ele possa existir fraco e fortalecendo à medida da jornada que você for caminhando, né? A analogia de Reginaldo foi incrível, a questão do exercício aí, né, da musculatura. A gente na academia está fazendo musculação, está lesionando o nosso músculo para ele ficar mais forte, cada vez mais forte. E o mundo dos negócios é isso, né? Então, episódio incrível. Então, se você ainda não viu os últimos episódios das nossas temporadas, assiste, já deixa seu comentário aqui, manda sua pergunta para a gente, né? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, acompanha a gente lá nas nossas redes sociais. A gente vai deixar aqui na nossa descrição aqui do vídeo, LinkedIn, a gente tem uma página lá, nosso Instagram, nosso e-mail para contato. E também dizer que aqui, tanto o Reginaldo como eu, a gente está aqui também disponível para vocês para mentorias. A gente está com um programa para lançar em breve aí, mas qualquer coisa que a gente possa ajudá-los, pode contar com o Startup, com o Reginaldo, com o Glauber aqui, que estamos à disposição. Reginaldo, meu querido, muito obrigado mais uma vez por bater esse papo contigo aqui, com esse pessoal que acompanha o nosso Startup. Satisfação imensa sempre revê-los. Glauber, cada vez que a gente faz um programa desses, eu fico muito contente porque a gente está levando a seriedade para esse mercado empreendedor, sabe? E fico muito contente com as perguntas que vieram, porque realmente a gente olhando, e agora nós temos mais 50 para selecionar o próximo programa, né? Até hoje. Não, até agora, né? Talvez venham mais perguntas aí, mas a gente tem mais 50 para selecionar e tentar agrupar num assunto. E esse, para mim, foi muito interessante porque realmente é o início de tudo, né? Exato. Quero ter um negócio, quero ter uma startup, tenho uma ideia. O que eu faço? Estressa ela. Estressa, qualquer uma das três, estressa ela. Estressa porque... E não com pessoas que te batem nas costas. Pessoas que realmente te falam a verdade. E vá no mercado. O mercado é um negócio fantástico. O mercado é muito grande e o mercado precisa de soluções. E é o melhor lugar para fazer a sua colheita de informação. Eu sempre fui ao mercado. Para mim, o mercado sempre esteve aberto de alguma forma de você poder conversar, trocar ideias e sair dali muito mais fortalecido. Glauber, exatamente. Obrigado aí pela companhia. Sempre um prazer estar aqui, né? A gente está agora aprendendo a também lidar com essa questão de não montar o programa, né? A gente vem com as perguntas e vamos
Responsabilidade. Assumimos essa responsabilidade esse né? Imagina, chega alguma coisa aqui que a gente não tenha informação, conhecimento, a gente vai ter que ir buscar. A gente tem um compromisso. Nós vamos buscar. E assim vai acontecendo. E olha, eu vou fazer como você gostava de dizer, que você nunca mais falou essa frase aqui, né? Mas a gente vai falar, eu vou colocar uma pimenta aqui. Então hoje eu vou colocar uma pimenta nesse episódio e vou pedir para que você que assistiu o nosso Startup de hoje, coloque aqui qual foi o insight que você tirou desse bate-papo de hoje aqui, falando sobre isso. Deixa aí, qual foi o insight que você tirou, que o Reginaldo falou, que eu falei, que a gente comentou aqui no nosso episódio de hoje. Deixa aqui qual foi o seu insight, tá bom? Pessoal, como eu gosto de encerrar, a gente se vê no próximo Startup. Valeu, até mais, meu querido. Até mais.